Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. O nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter @Gente que Fala AM, o WhatsApp é São Paulo, 11 974012235 e o telefone que colocamos à sua disposição também é São Paulo, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, advogado Cláudio Tucci. Prazer tê-lo aqui, doutor Cláudio. O prazer é meu, muito obrigado pelo convite de participar novamente desse programa. O senhor já ocupou a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Sim, sim. Tem saudade? Não muito. Pergunta muito maldosa, né? Com certeza. Juiz federal, doutor Marcos Orione, que é da primeira Vara Federal Previdenciária em São Paulo. Doutor Marcos Orione, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. O senhor também é professor da USP. Isso, há 15 anos. Também conosco o escritor palestrante César Romão. Posso parar por aí, César? Boa tarde. Já está bom, meu querido amigo Zancopé, que acompanha a minha carreira desde o início. Devo muito da minha carreira a você, desde o meu primeiro livro. Viu? Você é muito gentil. Aqui no teu, como eu chamo isso, um folheto? Esse folder está um pouquinho, ele está um pouquinho atrasado, viu, Zancopé? Porque hoje são 50 países. 28 países. São 50 países, é. Você já anunciou quando eram em 28. Sim, né? sim. Mas atualmente são 50 países. Mas a pergunta países. é exatamente essa, né? Aqui, escritor brasileiro, conferencista, que conquistou 28 países. Eu ia dizer, mas não parou aqui com 28. É. Esse folder ele está um pouquinho atrasado. Mas hoje já são 50 países, entre eles, inclusive a Rússia, onde eu tenho 7 títulos. Né? Na Rússia nós temos 2 autores que vendem muito bem lá, que é o Paulo Coelho, que é o número 1. Né? Eu sou o segundo brasileiro a entrar nesse mercado e conquistar esse mercado, com esse tema, inclusive, que é o tema espiritualidade, motivação. E eu fico impressionado de saber que posso levar aí a bandeira do Brasil a todos esses países. Você tem 2 títulos na Rússia? 7. 7. Meu nome lá é Cezap Pomal. Foi difícil decorar o meu nome em russo. Para você, né? Porque o R deles é P, é tudo, né? E aí as pessoas te chamam e te escrevem, né? Como vai? Cezap Pomal, né? E até você acostumar. E a Rússia é um país interessante, né? Não só a Rússia, há outros países também. E sabe uma coisa que eu mais gosto de pegar nas mensagens que eu recebo? Eu respondo em inglês e espanhol, né? Os outros idiomas eu tenho a ajuda do professor Google. Mas é que as pessoas de todos esses países têm os mesmos problemas que os nossos. Elas falam de emprego, elas falam de relacionamento, elas falam de chefe, de esposa, de marido, de problemas políticos. Então existe aí uma unanimidade no processo de vida humana. Né? A gente muda a região, muda o território, mas os problemas são os mesmos. Também conosco o engenheiro consultor em energia Estélio da Cunha. Professor Estélio, prazer tê-lo aqui. Obrigado por me convidar ao programa hoje, Zancopé. A quanto está o petróleo? Hoje continua aí bem abaixo dos 60, entre 50 e 60. Quanto a Petrobras gasta para extrair um barril de petróleo? A Petrobras hoje tem um custo médio aí de $36 o barril, né? Quer dizer, nesse nível que nós temos hoje aí de $56 o barril, né? O barril NYMEX, né? Em Nova York, o pré-sal está inviável no Brasil. Inviabilizou. O pré-sal inviabilizou no Brasil, a não ser que seja pré-sal em offshore bem próximo, coisa que não tem aqui na nossa costa. Quanto deveria custar um barril de petróleo para que fosse viável a extração pela Petrobras? Para o break-even aí de fluxo de caixa de 15 anos, $72. Abaixo disso? Não, hoje a Petrobras ela tem que suspender todas essas sondas aí que ela está trazendo aí de Singapura, China, etc. Parar tudo. Ela tem que parar tudo e se reciclar novamente, né? Por quê? Esse preço aí esse preço de $60 será o preço médio do barril para os próximos 3 anos. E não tem alternativa. Nós temos que ver que hoje
países riquíssimos em petróleo, como o Irã, como a Rússia, como a Venezuela, que juntos detêm 1/3 de todo o petróleo do planeta, precisam colocar petróleo a qualquer preço no mercado. E nós temos a coroa mais rica de petróleo no planeta, que é a Arábia Saudita, que já disse que não vai deixar de produzir 8,5 milhões de barris por dia, no mínimo, a qualquer que seja o preço. Isso é palavra do irmão do rei, né? Transmitida aí... E hoje, quando os Estados Unidos não se preocupam tanto com o petróleo do resto do mundo, porque eles conseguiram, através do xisto, uma melhora na sua exploração. O xisto canadense, né? Sim, eles do ladinho. Eles não só fizeram isso, como eles estão ligando o Canadá até a plataforma de produção no Texas, né? Esse grande pipeline que está vindo, está cruzando a América, né? Mas essa questão do preço é político ou é um abastecimento? O mundo já não tem tanto interesse no petróleo em si? Não, na realidade, o que acontece? Sempre que existe um excesso de oferta, né, o preço vai cair. O problema é que agora não é só excesso de oferta produzida, é excesso de reserva provada. Então, hoje, e na década de 80 não havia a Rússia, na década de 80 o Irã estava brigando com os Estados Unidos, não precisava botar petróleo no mercado, havia uma instabilidade com aquelas incursões do Iraque no Kuwait, né? Todas essas incursões políticas. Hoje não, hoje o Iraque precisa de paz para produzir. A Líbia precisa voltar a se organizar para produzir. O Irã precisa colocar petróleo no mercado urgente, porque falta pão no Irã. Idem na Rússia, da onde o professor César fala do livro dele, né? Hoje, esse grande conflito que existe, por exemplo, na Ucrânia, né, que a Rússia bota toda essa pressão. Da onde vem o pão da Rússia? Vem da Ucrânia. E a Rússia mandava gás e recebia trigo. Agora está com esse conflito, né? Então, toda essa questão altera o cenário. Pelos próximos anos, pelo menos $60 o barril vai ficar aí por 3 anos. O Supremo Tribunal Federal recebe hoje do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a lista de políticos e empresas citadas no esquema de corrupção da Petrobras. A relação segue para o ministro Teori Zavascki, que decidirá sobre a divulgação ou não dos nomes investigados. No meio político-econômico, o comentário é que a lista está gerando mais expectativa que a convocação para a Copa do Mundo. Por quem eu posso pedir? Doutor Cláudio? Eu acho que nós estamos vendo um momento de uma ansiedade que se arrasta já há quase um ano, com divulgação de nomes que não sabemos se estão realmente na situação de investigados ou não. Mas eu acho que o país vive uma quadra muito difícil, porque vejo primeiro no trabalho do juiz Sérgio Moro, um trabalho que nós devemos realmente enaltecer, elogiar, não só pela credibilidade que ele nos dá, mas principalmente pelo conhecimento jurídico que ele tem. Penso que hoje o juiz seja um dos maiores experts em lavagem de dinheiro, indiscutivelmente. E imagino o que virá em relação a todo esse trabalho de investigação com as delações premiadas. Imagino que nós teremos algumas surpresas em momento que o país vive sem liderança política capaz realmente de dar uma tranquilidade. Vejo, inclusive, essa situação da CPI em um mau momento, porque nós sabemos que os políticos que estão trabalhando em prol dessa CPI talvez estejam mais envolvidos do que muitas outras pessoas que lá não estão. E não faço diferença entre políticos que estão na oposição ou na situação. Infelizmente, a classe política hoje perdeu muito da sua credibilidade. E o que a gente espera realmente é que o Supremo adote a mesma postura que adotou com relação ao processo 470, chamado mensalão, e que a gente possa realmente, talvez, passar de uma vez por todas o país a limpo. César Romulo. A morte
foi às portas de um reino e disse que passaria ali no dia seguinte e levaria 200 pessoas daquele reino. E quando a morte chegou no dia seguinte, já haviam morrido 500 pessoas. E o rei ficou muito bravo. Falou, você prometeu levar 200, já levou 500. Ele falou, olha, eu ia levar 200, mas as outras 300 morreram de susto. Então, essa história dessa lista é mais ou menos isso que ela está fazendo. Não sei por que não foi divulgada, eu acho que o povo tem o direito imediato de saber quem são essas pessoas, quem são esses políticos. Foram eleitos pelo povo, o povo elegeu, os que foram eleitos escolheram alguns que aí estão. Já está na hora do Brasil rever essa situação de corrupção. Em Portugal, quando você faz ali a colheita das azeitonas, você só derruba a azeitona se balançar a árvore, né? Hoje existem máquinas, né? Tratores que ficam ali balançando a árvore e colhendo as azeitonas. E é isso que tem que ser feito aqui. Tem que balançar esta árvore, tem que encontrar quem foi o culpado, quem são essas pessoas. Eu acho que a mídia tem a obrigação de noticiar para que a gente tente limpar um pouquinho essa dignidade, né, que o Brasil vem perdendo no seu meio político. Dr. Marcos Orione. Eu acho, como os que me antecederam, que a situação é bastante delicada, realmente. Só que a gente, quando o Dr. Cláudio sabe disso, quando a gente fala sobre algumas questões jurídicas, para quem não lida com a matéria jurídica, às vezes fica ou inacessível ou a pessoa acha que há algum tipo de situação que poderia ser mais avançada e assim por diante. E nós sabemos que é muito difícil, né, doutor Cláudio, falar sem os autos do processo. Claro. Então, o que nós temos, em geral, são notícias da mídia, que, infelizmente, em alguns instantes, felizmente, em alguns momentos, pela cobertura, por estar presente, enfim, mas em alguns momentos ela torna isso tudo algo muito parecido com o show business, né? Então a gente fica no meio de uma coisa muito midiática. E eu temo que, às vezes, por nós não termos todas essas informações e termos informações fracionadas, que às vezes nós fiquemos reféns de algumas dessas informações. Então, assim, me parece que é um instante realmente delicado, mas com base no que vem falando a mídia e não com base nos autos, nós temos percebido que a maior parte do que vem sendo falado está ligado à denúncia de delações premiadas. Isso tem sido a notícia que nós temos recebido. E a delação premiada, o doutor Cláudio sabe muito bem disso, ele é um instrumento interessante, mas que se deve ter em torno dele muito cuidado, até porque quem delata sai premiado, e com isso há uma possibilidade de que a versão seja uma versão, em alguns momentos, não tão pura como deveria ser. Então, com base nisso, me parece que o procurador Janot vai fazer uma denúncia ou um pedido de instauração de inquérito, né? Um pedido de instauração de inquérito. Por quê? Porque ele só tem delações premiadas, ou pelo menos o que vem se noticiando, já que eu estou sem os autos nas mãos, que é delação premiada, o que é, para o direito, algo muito incipiente e muito pouco em relação ao que deve efetivamente ser uma investigação mais a fundo. E, na medida em que eu tenho ouvido na imprensa, a imprensa tem dito que essa instauração de inquérito não vai distinguir a participação de nenhum daqueles que seriam indicados como indiciados. Ou, portanto, eles ainda não são pessoas que a gente possa dizer que haja em torno deles uma quantidade de provas suficiente para eles terem um processo penal instaurado contra eles. Isso é muito importante. Dr. Cláudio fez uma referência, desculpe interrompê-lo, mas... Sim, claro. Quando ele diz por que já não se divulgou essa lista, né? O que impediria uma divulgação de uma lista dessa e teria a criação dessa expectativa, né? Porque se gera uma expectativa, como diz a notícia, comparada a uma convocação da Copa do Mundo, né? Claro. O que poderia impedir? Eu sei que o senhor não tem conhecimento dos autos, mas na verdade, o que poderia impedir? É uma questão técnica, e é bem técnica mesmo. Como nós estamos iniciando um procedimento policial para investigação e futura denúncia, né, de quem realmente realizou algum ato criminoso, você tem que ter muita delicadeza nesse instante, porque você vai submeter essas pessoas
enfim, a visão popular, ao julgamento popular, sem você ter ainda elementos suficientes para saber se elas são ou não culpadas pelos seus respectivos atos. Quem vai verificar isso é o ministro Teori Zavascki, que vai verificar se há elementos suficientes para a divulgação desses nomes e, portanto, para a exposição dessas pessoas, que são agentes públicos, como foi falado anteriormente, e que precisam prestar prestar ao público as suas credenciais e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem ser expostos antes de existir um mínimo que seja de elementos suficientes para que eles, né, sejam colocados nessa exposição pública. Então, é uma questão muito delicada. É uma questão muito delicada. E quem vai verificar isso dos elementos existentes nos autos para a divulgação ou não dos nomes é o ministro. E é bom lembrar, e nós estávamos comentando antes do início do programa, que o Sérgio Moro teve o cuidado de compartilhar de tudo que ele levantou já para todos os órgãos de controle do país. Tipo Tribunal de Contas, Receita Federal, CGU. Ele foi cauteloso nisso, porque ele sabe, e concordando com o que foi dito pelo Dr. Marcos, que algumas dificuldades para adentrar profundamente ao problema que ele está examinando, precisa realmente, a Polícia Federal, embora tenha expertise nessa situação, mas eu não sei se a Polícia Federal tem todos os elementos para poder aprofundar, por exemplo, o que estão nos computadores. Um exemplo simples, né? Já a Receita Federal tem essas condições, né? O que me deixa preocupado é exatamente o que se põe na frente dessa investigação, que já tem um ano, que é um show que os políticos querem fazer com uma CPI, segunda CPI. Dr. Cláudio, político não faz isso. E nós sabemos com que objetivo. Porque é uma contra-informação daquilo que virá fatalmente, quando o Supremo disser que esses nomes realmente merecem ter o inquérito instaurado, haverá a contraposição de quem? Da CPI, que procurará tumultuar o ambiente, que eu diria sadio, da pesquisa penal, daquilo que possa realmente ter, efetivamente, para se condenar ou se inocentar as pessoas. Interrompendo o Dr. Tucci, na verdade é que ninguém está defendendo corrupção, porque, na realidade, todos aqui queremos que as pessoas que sejam corruptas deste ou dos outros governos, da situação ou da oposição, que elas sejam levadas a julgamento, porque é isso que qualquer homem sério nesse país quer. No entanto, há que existir sempre uma cautela muito grande, porque essas questões, elas são questões que além da apropriação política inadequada que vem acontecendo nesse último ano, ela conduz a situações graves, como a da própria Petrobras, né? Todas essas questões, elas se intercambiam. Então, se você fala de questão energética e vê hoje a Petrobras vendendo ativos, inclusive alguns ativos muito sensíveis à própria Petrobras, isso tem a ver, efetivamente, essencialmente, com a questão da queda do petróleo, mas tem também a ver com a imagem da empresa. Então, nós temos que ter muita cautela, e não transformar isso num show, numa apropriação política de qualquer natureza, e sim, achar os corruptos ativos e passivos, ou seja, tanto as empresas quanto os políticos que fizeram errado. E sempre com essa delicadeza de manter o nosso patrimônio, que é a nossa maior riqueza, que a Petrobras está dentro dessa perspectiva. Se me permite, só para encerrar, não quero me prolongar muito, e vamos deixar de lado a ideia de que essas empresas não podem realmente ser investigadas como devem. Podem sim, devem ser investigadas. Elas cresceram e viveram à sombra do governo. Exatamente. Todos nós temos notícias, por anos, se recuarmos no tempo, 30 anos atrás, que elas influenciavam, inclusive, na nomeação de ministros de Estado, seja da área da fazenda, de transporte, de obras. E há empresas que estão fora desse nicho e que têm condições, no Brasil, de tomarem posição ética
e séria e tocarem para frente as necessidades que o país tem. É balela dizer que se essas empresas realmente forem declaradas inidôneas, o país para. É o tipo da situação que a gente não pode admitir e prosperar nessa linguagem. Eu acho isso é a forma de se burlar o que se foi feito até agora. Quando Getúlio Vargas disse o petróleo é nosso, eu acho que esse governo aí interpretou a frase de maneira errada, né? O petróleo é nosso. Tem um ponto nesse assunto da Petrobras. Petrobras é nosso. É nosso, é Vamos tudo nosso. adaptar os O Getúlio disse que é nosso, né? O Sindicato dos Petroleiros, por exemplo, na minha opinião, assistiu tudo isso. E não houve nenhum tipo de manifestação, e ninguém ainda comentou por que essa ausência do Sindicato dos Petroleiros no caso da Petrobras. Essa semana, um jovem... César, houve manifestação deles, sim. Inclusive uma manifestação muito séria que eles lançaram publicamente e na Band News com... Está me fugindo o nome do entrevistador, mas eles fizeram uma manifestação muito clara de defesa da Petrobras e da cautela que deveria exigir. Mas participaram um pouco do processo de denúncia, porque, na minha opinião, eles acompanharam tudo isso, sabiam e participaram um pouco do processo de denunciar isso ao público antes que a mídia trouxesse à tona. Essa semana, no final de uma palestra, um jovem me perguntou, Zancopé, qual seria a minha solução para a política brasileira. Eu tenho um artigo que eu escrevi há algum tempo, chama-se A Solução para a Política no Brasil é o Voto Reverso. Então, você vota no candidato. Depois de 2 anos, você tem o direito de pegar o seu comprovante de voto e retirar, se você achar que o candidato não é adequado para você. E aí, se o candidato tiver uma retirada de voto equivalente ao índice que não o elegeria, ele tem que deixar o cargo. Estélio. Olha, eu queria fazer um comentário do ponto de vista de engenharia, né? A Associação dos Engenheiros da Petrobras, ela é muito poderosa. E houve um desvio entre superfaturamento, obras não entregues, etc., em torno de 90 bilhões de reais. Os engenheiros, eles tinham conhecimento disso. Eles tinham conhecimento. Porque um engenheiro, ele sabe, porque ele vê a fatura entregue. O engenheiro sabe porque ele acompanha a obra. Então, lá no bottom line da Petrobras, lá no canteiro de obra da Petrobras, os engenheiros já sabiam. Então, como engenheiro, eu fico profundamente triste em ver que o CREA, né, da mesma forma que o advogado tem a OAB, o engenheiro tem o CREA dele. O engenheiro não pode fazer nada sem o seu CREA. Eu lamento que a Associação dos Engenheiros da Petrobras, que já fizeram tantas campanhas no Brasil, pelo Petróleo é Nosso, do professor César aí, que ele falou, né? Eles viram e não tomaram providência. Por quê? Isso prova que essa política sindicalista do PT está dentro da Associação dos Engenheiros da Petrobras. E aí, Zancopé, ouvintes do Gente que Fala, eu lamento, a Petrobras tem que ser desmantelada e montada de novo. Porque senão você vai só ver a cobra mudar de couro. Deixa eu só completar uma informação. A entrevista é de João Antônio de Moraes, da Fundação Única dos Petroleiros, que foi dada ao Heródoto. Isto em, acho que 1 mês, mais ou menos, atrás, se colocando contrário a esse tipo de expropriação da empresa, dizendo que os trabalhadores vinham, sim, sistematicamente dizendo a respeito das impropriedades existentes na empresa, e então os trabalhadores não foram omissos. Eu gostaria de falar isso, porque eu acho que os trabalhadores são um elemento extremamente importante. Que em algum momento eles têm limitações. Limitação. Não, mas pode parar, doutor. Pode parar. Os trabalhadores do chão de fábrica têm limitações. Aquela Vanina não foi a público, ela não se entregou, ela não falou, ela não se expôs. E depois se descobriu que ela tinha interesses também escusos, né? Então, assim... não, mas o interesse escuso dela, Excelência, ainda não foi demonstrado. Sim, o que a gente sabe, isso sim, que ela falou uma coisa muito profunda para um engenheiro como eu, que estive dentro de empresa de petróleo a vida inteira, né? E a gente sabe, empresa de petróleo não tem nada de novo. Então, é tudo parametrizado. Então, se uma coisa é $2 em Singapura, tem que ser $2 no Panamá também.
Então não tem como fugir, né? tudo Então bem. o que acontece? Ela chegou e disse: eu falei com a presidente Foster, não foi? E ela ficou olhando para mim e não me deu resposta. Ou seja, a Foster, que é uma engenheira lá de carreira na Petrobras, ela sabia que o caminho estava complicado. Ela sabia disso. Mas ela não tinha como falar. Tanto assim... diga. Assim, eu não sei o nível de profundidade em relação às investigações, em relação a essa senhora especificamente. Mas eu gostaria de deixar muito claro que a gente não pode aqui colocar na conta dos trabalhadores o que está acontecendo na Não, eu Petrobras. coloquei na conta dos engenheiros, que eu isso faço parte de pra mim também engenharia. é trabalhador. Então, assim, tem que tomar muita cautela, porque tem alguns segmentos da Petrobras, e certamente os trabalhadores estão envolvidos, estão nesse segmento, que são pessoas muito comprometidas com a própria Petrobras. Então, assim, a minha única preocupação é sempre separar o joio do trigo. Talvez, né, doutor Tucci, por conta da nossa condição de trabalhar sempre com a dúvida, na questão da presunção de inocência, a gente lança primeiro uma dificuldade, mas a gente busca provas exaustivas antes de se valer da mídia. Nós temos muito essa cautela, que é uma cautela decorrente de atividades profissionais específicas. Então, por isso é que eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso em relação, especialmente aos trabalhadores da Petrobras. O que nós estamos conversando aqui, não vamos esquecer que a nossa querida presidente várias vezes disse que ela estava tomando providências para verificar os malfeitos que estavam ocorrendo na Petrobras. Primeiro, ela não tem nenhuma influência no Ministério Público, muito menos na Polícia Federal. São instituições de governo e não da política hoje perante o PT, o PSDB, seja o governo que vai estar. Instituições de governo, não do governo. Exatamente. Mas a nossa presidente... E há uma outra coisa que a gente tem que deixar bem claro. O que se está fazendo hoje no Paraná não é em relação a 2 ou 3 diretores da Petrobras. É em relação ao governo que aí está e que montou essa situação dentro da empresa Petrobras. Exatamente. Essa é a grande verdade. Nós temos que diferenciar isso. Eu fico assustado quando a imprensa, enfim, até por falta de conhecimento talvez mais profundo, divulga como se a política que está imperante hoje no país, ou seja, a presidência da República, é que está dando condições para a verificação do que ocorreu e está ocorrendo na Petrobras. Não é verdade. Mas a presidente resolveu o problema todo, né? A culpa é do Fernando Henrique Cardoso. Eu vou pedir a atenção dos senhores um momento, porque toda terça-feira nós temos dicas da FIPESP, hoje voltadas para o turismo. Gisele Souza, do setor de eventos. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, o sistema Flex Reserva para reservas e marcação de viagens pela internet da FIPESP está completando agora, no mês de março, 1 ano em operação. Podemos afirmar que é o grande marco dos últimos anos da história da entidade. Planejar temporadas de férias ou passeios em qualquer uma das unidades de lazer da FIPESP ficou mais prático, pois ao acessar a internet, o associado visualiza imediatamente a unidade de lazer desejada, podendo escolher o apartamento que estiver livre no momento em que efetua sua reserva, tudo feito com maior transparência. É isso, Gisele? É isso mesmo, Zancopé. E nós não cansamos de repetir que o Flex Reserva é um sistema seguro e com a credibilidade à FIPESP, que sempre trabalhou e trabalha para oferecer o melhor aos seus associados. Uma das novidades do sistema para 2015, você já disse, é a escolha do número do quarto desejado assim que a reserva for efetivada, mudança que entrou em vigor a partir deste mês de março. As reservas são feitas com 3 meses de antecedência. Teremos mais mudanças importantes? Sim, os pacotes deixarão de existir. Agora, cada um pode escolher livremente suas diárias, ou seja, com opção de entrada e dias que quiser, apenas respeitando o número mínimo de 2 dias e o máximo de 7 dias. Também serão alterados os check-ins e os check-outs.
a partir das 8h30 a saída e a partir do meio-dia a entrada. Gisele, alguma unidade de lazer continua com as mesmas regras? 2 permanecerão com o mesmo sistema, Areado e Avaré. Nessas, os associados podem curtir temporadas mais longas, de até 15 dias, observando um mínimo de 2 dias. Os horários de entrada e saída também não seguem os mesmos padrões estabelecidos para as outras unidades de lazer. No site da AFEPESP você encontra mais informações sobre o Flex Reserva e mais novidades das unidades de lazer. Caso a sua familiaridade com a internet não esteja tão afiada, você pode solicitar o apoio na sede social em São Paulo ou na regional de sua cidade. Eu agradeço a Gisele Souza, que é do setor de eventos da AFIPESP, participando desta edição de Gente que Fala. Grato, Gisele. Uma boa tarde. Obrigada, Zancopé. Obrigado a todos. Gente que Fala retorna em instantes. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet.
Estamos de volta com o Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Participando desta edição de Gente que Fala, juiz federal Dr. Marcos Orione, o advogado Dr. Cláudio Tucci, o engenheiro, consultor em energia Estélio da Cunha, o palestrante, escritor César Romão. Você quer falar de chuva, César? Só me resta fazer a dança da chuva, se você quiser me acompanhar. Disse que foi muito bem de chuva. Parece que o nosso governador Geraldo Alckmin está contando aí com as águas de março que encerram o verão. Cacique Cobra Coral. Veremos. Quem, Estélio? O governador contratou o Cacique Cobra Coral. Não tem dado muito certo, não. Mas, doutor Marcos, afetado pela crise econômica com dólar em alto, crescimento em baixa, déficit nas contas, o Brasil promove mais um ajuste fiscal. Para os sindicatos, as mudanças na lei atingem diretamente os trabalhadores. Podemos colocar dessa forma? Existe manifestação oficial, tudo mais, de parte do ministro, mas eu gostaria de saber a parte que atinge os trabalhadores. No final do ano, encerrando primeiro a primeira gestão, a presidente Dilma editou 2 medidas provisórias, de número 664 e 665. Essas 2 medidas provisórias seriam medidas provisórias, elas são provisórias porque ainda precisam ir para o governo, então a gente tem que explicar para o público, às vezes a gente fica muito técnico, né? Então há necessidade de passar no Congresso para serem validadas ou não. Essas medidas provisórias teriam como objetivo, supostamente, economizar 20 bilhões de reais aos cofres públicos. Elas afetaram o trabalhador sensivelmente porque elas diminuíram direitos da Previdência Social, como a pensão por morte, o auxílio-doença e o seguro-desemprego. Embora hoje em dia se fale muito mais do seguro-desemprego, o grande problema, na realidade, está no auxílio-doença e na pensão por morte, porque foi uma reforma que eu só comparo essa reforma de tão prejudicial ao trabalhador com a introdução do fator previdenciário pelo governo Fernando Henrique, depois mantido pelos governos Lula e governo Dilma. Eu, fazendo um estudo sobre esse tema, eu verifiquei que nos 2 governos do Fernando Henrique, o governo Lula, os 2 governos Lula e o governo Dilma, o primeiro e agora iniciando com essa última medida, eles diminuíram direitos dos trabalhadores que importariam, nesses anos, certamente muito mais do que os 50 bilhões que são ditos como a última cifra de déficit da Previdência Social. Então, se você pegar o acúmulo de diminuição de direitos dos trabalhadores, nós teríamos hoje aí talvez uns 200 bilhões de reais por baixo, fazendo uma conta assim muito rasteira do que foi suprimido a partir de 93, mais ou menos, e assim por diante. Só que essa última ela é de todas a mais radical, ela radicaliza essa opção de tal sorte que a gente tem certeza hoje em dia que a Previdência Social brasileira ela não é mais um sistema de proteção social. Ela é um sistema que é baseada simplesmente na lógica da captação de recursos e pouca devolução de proteção social. O senhor coloca um item que todo mundo diz a Previdência é deficitária. Eu não concordo com isso. A Previdência não é deficitária. Sim. É que os recursos que são arrecadados para a Previdência não vão para a Previdência. Então, quando o senhor diz nessa redução, a Previdência não é deficitária. Eu parti de uma premissa que é uma premissa dada para evitar um debate anterior, que é um debate muito de natureza ideológica, porque se você pegar, o governo vai dizer que é deficitário, se você pegar associações de fiscais, vai dizer que não é deficitário. Então, para evitar essa questão ideológica, eu pessoalmente também acho que não seja deficitária. A Previdência, não estou falando da Seguridade, que é a Previdência, Assistência e Saúde, eu acho que a Previdência não é nem a de servidores e nem a da iniciativa privada. No entanto, isso demandaria, acho que, um outro programa. Perfeito. Então, assim, partindo desse pressuposto, nós teríamos, vamos lá, digamos que isso seja uma verdade, 50 bilhões. Eu estou dizendo que, mesmo que isso fosse uma verdade com que eu não concordo, ainda assim, existem formas de se alocar recursos para esse sistema que não necessariamente acarretem tantos prejuízos para o trabalhador. Vou dar 2 exemplos. Um dos exemplos foi, eu dei uma entrevista na Rádio Estadão, há umas 2 semanas atrás, dizendo que
50 bilhões, eles seriam simplesmente resolvidos com duas medidas, usando o parâmetro do governo. A primeira seria o fim das desonerações. O que é isso? São várias empresas que têm isenções, vou usar essa expressão para simplificar para o ouvinte, têm isenções em relação ao pagamento da Previdência Social sobre a folha de salário. Elas, no ano passado, só no ano passado, contabilizaram 10 bilhões de reais. Não, perdão, 20 bilhões de reais. Esses 20 bilhões de reais, mais um outro item que chama DRU, Desvinculação da Receita da União, que é a retirada de dinheiro da Seguridade Social para outros ministérios, o que é um absurdo, porque Previdência, Assistência e Saúde, especialmente Previdência, você tem que acertar um caixa para frente. Você tira o dinheiro do que você está dizendo que é deficitário. Joga para uma outra pasta para comprar bola para os Ministérios do Desporto. Tem atos de compra de bola do Ministério do Desporto com dinheiro da Previdência Social. Então, assim, esse deslocamento de dinheiro, mais esses 20 bilhões, só eles totalizariam certamente mais do que os 50 bilhões de reais. Então, nós teríamos como aportar valores. O ministro Levi lançou uma medida agora, certamente com a aquiescência da senhora presidente, que era diminuir essa desoneração. Só que ele não fez com a profundidade que deveria fazer e vai economizar, no máximo, ele mesmo falou, 3 bilhões para os cofres públicos, ou seja, vai evitar renúncias de 3 bilhões. Eu acho que tem alguma coisa estranha, porque tem um que está pagando demais nesse sistema, que é o trabalhador. Está pagando muito e historicamente muito. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque se ele paga muito e não recebe proteção social, a média de um benefício previdenciário no Brasil é 1,5 salário mínimo. Para você pagar durante 35 anos e receber 1,5 salário mínimo, ainda que você tenha expectativa maior de vida ultimamente, me parece completamente contraditório. A nossa Previdência, Excelência, é uma das, em termos de operação previdenciária, é uma das melhores do mundo. A nossa é melhor até que a americana. Só que o problema da Previdência no Brasil é o mesmo de outros órgãos públicos, é gestão. E, normalmente, gestão fraudulenta. A gente vê notícia a todo momento. A Georgina, né? Lembra da Georgina? Uma carimbadora que tirou milhões da Previdência e ficou lá durante anos desviando dinheiro. Carimbando, uma carimbadora. Conseguiu fazer uma fraude imensa na Previdência. Os aposentados fantasmas, que a todo momento a gente vê notícias. Então, o problema da Previdência é uma questão de gestão. Eu não acho que o trabalhador tem que pagar pela má gestão do governo. O governo teria que arrumar a casa. Olha, César, você toca num assunto que eu gostaria de desviar um pouquinho do aspecto jurídico para que a gente possa ter um entendimento mais amplo, né? Claro. Gestão é uma questão séria nesse país, não é? Nós estamos falando, penalizando os trabalhadores, quando, na verdade, nós temos aí 39 ministérios. Nós temos um inchaço violentíssimo na área, por exemplo, do Congresso Nacional. Nós temos um desperdício que o governo pratica, que dariam, acredito eu, doutor Marcos, mais do que 50 bilhões. E eu falo isso porque eu estive no Ministério da Justiça e pude, algumas vezes, brincar até com o ministro da Fazenda, quando eu dizia que os números do governo federal são imbatíveis, não bate um com o outro. É impressionante a falta de dados efetivos e corretos para que você faça um planejamento adequado. E mais, o que me assustava, e aqueles que eu não era de forma isolada, não, muitos, é que em 4 paredes você está decidindo para o país todo, desconhecendo realidades de um país continental. E você submete o município, aonde nós vivemos, e que se dá a realidade social, a ter pires na mão, para que ele consiga qualquer dinheiro. O senhor não imagina a burocracia que existe. E as faltas de condições, inclusive, de prestação de contas. Eu, como secretário, cansava de prorrogar, olha, secretarias de Justiça e Segurança. Eles não sabiam como comprar automóveis.
E você tinha que prorrogar ad eternum aqueles convênios que eles não conseguiam aplicar, de 5, 6, 7, 8 anos atrás. A questão de gestão no país, e aí eu não estou pondo só o governo federal, não. São o governo federal, todas os as estaduais. escalas. Exatamente, exatamente. É impressionante o despreparo que nós temos, eu diria, nas estruturas que aí estão. Como bem disse o doutor Marcos, quer dizer, ele consegue trazer para conhecimento nosso 2 ou 3 medidas que estariam maiores do que os valores e sem sacrifício de uma população que já é muito sofrida. Ou como aconteceu, infelizmente, com o ex-ministro da Fazenda, estando num hospital, perguntaram a ele por que ele não ia no SUS. E todos nós temos essa resposta, né? Sabemos o porquê não se usa o SUS, né? Doutor Marcos, deixa eu aproveitar um instantezinho. Nós temos aí, o país está parado com a greve dos caminhoneiros, né? E aí a presidente sancionou a lei dos caminhoneiros, mas a greve continua. O que pode acontecer? Nada? Se eles decidirem, nós vamos rodar de novo, não acontece mais nada. Eu acho que aí, como envolvem 2 questões de natureza até trabalhista e previdenciária, acho que a gente pode pegar as 2 questões e fazer uma resposta só. Só gostaria de fazer uma colocação anterior, observando as questões do Dr. Cláudio e do César, né, que eu acho importantes, que é a questão da gestão, ela é importante, ela deve-se perceber que isso não é uma invenção também desse governo, a gente tem isso historicamente em governos anteriores, assim como a corrupção não é uma invenção desse governo, ela atravessa vários governos, então a gente tem que ter sempre muita sensibilidade para perceber que o país não inventou agora a má gestão e nem inventou agora a corrupção. Na verdade, nós estamos trilhando esse péssimo caminho há muitos anos. Agora, óbvio que não há povo que aguente isso por muito tempo e o povo, de uma forma geral, está mobilizado em torno dessa questão, tanto da gestão quanto da questão da corrupção. Eu acho muito importante até perceber uma coisa que o César falou, que é a questão das fraudes dentro do sistema, que é uma coisa sensível, mas ao mesmo tempo que é sensível, e os fraudadores, assim como os corruptores ativos e passivos, ou seja, aquele quem dá dinheiro e recebe dinheiro, devem ser punidos, ou seja, a Georgina e aquele que faz junto com ela a fraude no serviço público devem ser punidos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque o sistema, à medida em que ele ficou falando em fraude, ele cometeu um certo equívoco, que foi passar para o segurado, ou seja, para o trabalhador, de novo, a punição pela fraude. Então, em geral, se diminuiu os direitos, restringiu os acessos, colocou provas excessivas para qualquer trabalhador conseguir qualquer coisa, decorrente exatamente da falta de cuidado com a questão da fraude. Então, a gente tem que entender essa coisa, mas perceber que não adianta criar restrições aos direitos das pessoas para combater fraudes e corrupção. A gente, na verdade, tem que entender que o país precisa continuar existindo, né, de uma maneira a não punir aqueles que querem realizar as coisas de forma escorreita, porque a presunção no direito, né, doutor, é a da boa-fé. Agora, punir os que fazem má-fé. Mas o país ele lida com essa tortice das coisas, né, porque ele entorta as coisas e pune quem está fazendo o correto. Fica mais fácil, né? E nessa perspectiva vem essa questão dos caminhoneiros, que é um problema muito sensível, né? Em qualquer país do mundo, o abastecimento ele é fundamental para a realização das atividades normais de uma sociedade e de uma atividade governamental. Nos anos 70, no governo Allende, é muito conhecido que um dos grandes problemas do governo Allende, ele enfrentar a sua transição para um socialismo democrático, foi exatamente a questão do abastecimento. Vários boicotes que foram feitos ao governo para a realização de abastecimento. Aí criaram-se as juntas provisórias de abastecimento, com a participação popular, enfim. É claro que aqui nós não estamos no modelo revolucionário nem nada disso, mas nós estamos no modelo em que a gente se pergunta por que dessas greves, ou como elas, a genética delas, politicamente o que elas são, o que intentam essas greves, o que elas têm na sua finalidade. É engraçado porque, na verdade, ela é uma greve um pouco diferente, porque ela é feita por quem é dono do caminhão.
Então, na verdade, hoje em dia a gente não sabe se ela é um lockout, que é uma greve de patrão, ou se ela é uma greve de trabalhador. E isso é muito sensível, você definir ela como lockout ou como greve de trabalhador, porque o lockout não é permitido dentro do nosso sistema, que é geralmente uma atuação do empresariado no sentido de politicamente cercear determinados governos. Tendo essa como lockout, não seria possível. Tendo como greve política, a nossa jurisprudência, por exemplo, não permite greve política, embora eu não seja antipático à greve política, eu sou bastante simpático a que as pessoas vão à rua para pedir mais do que os seus salários, para pedir não corrupção, para pedir promulgação de legislação e assim por diante. Ou sanção nesse caso, eles foram para debater algumas questões que a gente não sabe até que ponto elas são patronais e até que ponto elas são de trabalhadores. E eu acho que, em qualquer caso, a polícia não deve intervir de forma violenta. Isso é minha percepção clara dos fatos. Mas, uma vez tendo um ou outro elemento, a gente pergunta assim, diminuição de frete, interessa a quem? Diminuição do diesel, interessa a quem? Aprovação dessa legislação na sua íntegra, interessa a quem? Porque a gente tem que definir os interesses até para... pedágio. A questão do pedágio, interessa a quem? Para a gente saber se isso é um movimento empresarial contrário a um estado de coisas ou de trabalhadores. Nenhuma das duas deve ser reprimida. E o que aconteceu mais recentemente é que algumas das demandas trabalhistas, a primeira grande proposta aceita, foram de demandas trabalhistas, que eram aquelas que, para mim, protegiam a sociedade mais do que se imaginava, porque um sujeito dirigir 8 horas e ter mais 2 horas extras era mais ou menos sensível, mas ter mais 2 horas extras significa que ele vai ficar 14 horas ao volante. E esse sujeito, 14 horas ao volante, com redução de jornadas de descanso e assim por diante, que eram coisas conquistadas do trabalhador, me parece que é o retrocesso. É o contrário ao que aquele trabalhador de proteção tinha. Aí você fica perguntando a quem realmente interessa essa greve. Então, assim, são questões muito sensíveis e que a gente ainda tem que olhar bem, até para evitar que esses interesses poluam, né? Excelência, toda essa análise cai justamente no campo da gestão. Quer dizer, as pessoas que programam isso não têm a mínima noção do que é gestão. Estélio, ontem eu vi uma notícia na CNN que a Nigéria não tem mais gasolina. Ela é uma questão de outro lado, refino, né? Por outro lado, foi uma das maiores São produtoras filas de petróleo, dias para abastecer. Uma das maiores produtoras de petróleo, junto com o México e Venezuela. E como é que um país que produz tanto, né, tem tanto petróleo, não tem a gasolina? Quer dizer, é o problema da má gestão. A má gestão deixa entrar a corrupção, deixa entrar o interesse próprio, você perde o interesse pela sociedade, pelo país, o que vale é o seu interesse individual. A Nigéria é um grande exemplo disso essa semana. César, deixa eu fazer uma colocação. Eu passei a década de 70 estudando. Né? Aí, de 70 até 79 eu não fiz outra coisa na vida. E 7 anos desse tempo, praticamente, foi no exterior, só na área de management e uma coisa chamada organizational behavior, né? Comportamento organizacional. Que no Brasil não tinha nem tradução ainda para as coisas, né? Mas fui trabalhar em multinacional, fiquei fora há muito tempo. Então, a orientação que eu recebi em Londres era: leve o nosso sistema de gestão para lá. Tá? Então, na realidade, eu era um pinpoint, né, de levar sistema de gestão. Tá? Atendia a todos os países da África inglesa, inclusive a Nigéria, e todos os países do Oriente Médio. E a grande dificuldade era levar o sistema de gestão. Por quê? Porque para o inglês só existe uma língua no planeta, que é o inglês. E o inglês falado na Inglaterra, porque eles têm até dificuldade para entender o americano, na verdade. Então, eles queriam que tivesse essa linguagem deles, que é a linguagem do management, em todo lugar. Tá? Muito bem, eu fiz isso durante 20 anos na minha vida. Em um determinado momento, com um político aqui nesse nosso país, eu falei assim: olha, o grande problema do sistema educacional brasileiro é que ele não ensina lá na origem a criança começar a atingir meta. O cidadão, ele estuda no Brasil para fazer prova e não para atingir metas de vida. Então, eu acho que nós deveríamos começar a pensar nesse nosso sistema educacional
com sistemas de atingimento de metas. Management. Management é atingir meta, né? E fiz uma proposta. Eu tive com o professor Falcone em várias palestras, sempre coloquei isso, né? E isso é uma coisa que não acontece. O cidadão se forma no Brasil e ele não sabe como sentar na frente de um problema, estruturá-lo, estabelecer uma meta e atingir a meta. Isso é um problema do Brasil. Então, por exemplo, o senhor comentava do programa, do debate do ministro da Energia, né? Foi o senhor, né? Isso, muito bem. Seguramente, mesmo se ele soubesse o problema, ele não ia saber como chegar na meta. E esse é o grande segredo norte-americano. Eu atendi a Guerra do Golfo em 91, e vi a logística americana. O americano, ele nasce sabendo atingir meta. Desde quando ele tem 6 anos de idade, que para ele ter um dinheiro, ele tem que saber cortar um jardim. Agora, Entendeu? veja, meu querido Eu não amigo, tenho nós mais temos tempo. o A Cid gestão Gomes nossa diz, aqui é a seguinte, não tem mais tempo. o ministro da Educação, se você quiser ganhar dinheiro, não seja professor. Mal ele tinha assumido o ministério e solta essa. Então... César, a primeira vez que tivemos juntos, você estava lançando o teu livro, fomos apresentados, isso já faz algum tempo. Um tempinho, né? 1991. De lá para cá são quantos E a gente títulos? continua amigo ainda, Graças olha a só. Deus. De lá para cá são quantos títulos? Eu escrevi 20 livros, mas eu resumi a 12, porque não há mais espaço nas livrarias no Brasil para você ter 20 títulos expostos, né? Então, até 12 ainda eles deixam em exposição. César Romão, foi muito bom Prazer, tê-lo aqui foi no meu. nosso Uma honra Gente estar que aqui. Fala. Dr. Cláudio Tucci, muito bom tê-lo no nosso programa. O prazer foi meu. Dr. Marcos Orione, agradeço a gentileza Obrigado, do eu que Gente agradeço. que Fala. Estélio, nossa gestão aqui é simples, Estélio. Bom, eu agradeço pela aula que o nosso querido juiz nos deu, ao senhor também, né? Porque quem é técnico assim, né? Lembre-se, atingir meta é tecnologia. Eu lamento aqueles que participaram, ligaram para a gente, não tenho tempo. Gente que Fala tem na direção-geral jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê. Na direção da UTV, Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.